Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para mais um programa da série Forrest Buzian contando histórias. E hoje eu estou a bordo de um carrinho que fez muita história para muita gente e também para mim, né? Para minha família principalmente. Estamos a bordo de um Volkswagen 1300 Gol 1980, modelo 81, da primeiríssima fase de produção do Gol. Um carrinho bem raro de se encontrar. Na época já era raro, ele vendeu pouco, né? É um carro que representa muito bem o lançamento do Gol no Brasil. Esse exemplar que nós estamos aqui, ele sempre foi daqui do Rio Grande do Sul, sempre foi de uma senhora que vendeu ele em janeiro do ano passado para o segundo dono, que o segundo dono fez algumas melhorias no carro, vendeu para os nossos amigos da Garagem Hangar 87 e eles procederam uma restauração na parte da pintura do carro, acertaram mais alguns detalhes e deixaram aqui conosco para a gente finalizar o detalhamento do carro, né? É um carro muito interessante, poucos sobraram. Esse carro tem motor 1300 a gasolina, carburação simples. Esse, apesar de ser um Gol L, que seria teoricamente Gol luxo, né? Era uma versão espartaníssima, nem encosto de cabeça ele tem, tá? E era um carro que era designado para consórcio, tanto que ele saiu via consórcio numa concessionária lá em Pelotas, da Volkswagen, chamada Trioteiro. Coincidentemente, a mesma concessionária que faturou um Passat LS 81 da mesma cor desse carro, verde pampa, que nós tivemos aqui há uns 4, 5 anos atrás, e também a mesma concessionária que faturou um Volkswagen Passat Special 86, modelo 87, bege Vime, que estava conosco também na mesma época, né? Então, é interessante que nós não tivemos contato com essa concessionária lá em Pelotas, nós temos amigos de lá, pelotenses, mas esse é o terceiro carro que vem parar nas nossas mãos que foi faturado por lá e tem todo o histórico dele desde novo, né? Muito legal. Falando sobre o Gol especificamente, né? Minha primeira lembrança de um Gol, meu pai trabalhava numa empresa no ramo de perfumaria, e era uma empresa grande, né? E a empresa cedia carros de acordo com a função do funcionário, né? De acordo com o grau do, 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 do funcionário, né? Então, ah, eles tinham desde o promotor de vendas, que recebia um Fusca 1300 básico, né? Que vinha nas portas pintado no departamento de promoção com a marca da empresa. Depois os vendedores recebiam Brasília. A Brasília foi substituída pelo Gol, né? Alguns anos depois. Depois recebiam os supervisores de venda recebiam Chevette. Meu pai teve dois Chevette da empresa. Aí vinha a gerente de vendas que recebia Passat, alguns receberam Monza, né? Aí depois tinha a diretoria que já vinha com carros mais caros, né? Opala, Caravan, 6 cilindros e tal. Então, falando sobre o Gol, o primeiro Gol que eu andei foi um Gol S 1982, já com motor 1600 dupla carburação, né? A gasolina, movida a gasolina. O carro era bem esperto para andar, era um carro muito gostoso de andar e para mim uma ótima evolução em cima do Brasília, que era um carro que veio anterior a ele, né? E aí o Gol teve um período muito interessante. Logo que eu comecei a minha vida profissional, a trabalhar com venda de carros ali em 1985, nós pegamos alguns Gols e todos que nós comprávamos eram com motor 1600 e dupla carburação, né? A maioria álcool. Meu pai pegou muitos Gol da versão BX, que era a versão básica, como esse carro aqui, né? Me lembrou muito esse carro. Só que o BX era mais espartano ainda. O BX não tinha, para vocês terem uma ideia, ele não tinha sequer o parasol do lado passageiro, né? Ele não tinha, o carpete dele era todo recortado, tinha tapetes de borracha no chão e o carpete era só em pedaços. Eram carros, o estofamento era todo em vinil, né, em plástico, não tinha tecido.
Era um carro feito para briga mesmo, né? Era um carro feito para ser o mais básico possível. E é um carro que vendeu bastante para motorista de praça. Por isso que nós tivemos vários desses Gol BX. Ele acabou, essa nomenclatura BX acabou ficando para os Gol com motor a ar, né? O pessoal apelidou de batedeira, Gol moedor de cana, enfim, tinha vários apelidos, né? Mas era um carro que vendia bem, tanto que vendia bem, como no mercado de novos, né? O Gol também era um carro que vendia bem, e o Gol só conseguiu alcançar a venda de ser o carro mais vendido no país em 1987, né? O ano que ele recebeu aquela reestilização, que ele deixou de usar para-choques em aço para usar os para-choques envolventes, né? As lanternas traseiras ficaram maiores, ele ficou com a frente mais quadrada, né? Com os faróis mais retangulares, né? E ainda tinha esse interno com painel antigo de lata. Depois, na versão 88, foi modificada a parte interna, enfim, e aí foi aquele sucesso de décadas, né? Sendo como o carro mais vendido do país. Claro, já tinha motor refrigerado a água, né? O primeiro motor refrigerado a água no Gol saiu na linha 85, e eu lembro que o primeiro que chegou em casa foi um Gol S, também 85, branco, paina. Nós compramos um leilão da Volkswagen, era carro de uso da frota, com 1 ano de uso, né? Esse Gol tinha uma curiosidade, ele tinha uns furos embaixo do painel. Nós desconfiamos que ele era usado para testes, pra algum tipo de teste de consumo, alguma coisa ele estava sendo usado para teste. A fábrica acabou pondo ele à disposição para venda e nós compramos um leilão. Mas, voltando ao Gol, né? Esses modelos com motor a ar, eles eram tão populares na década de 80, isso eu posso dizer de 1985 para frente, que quando o Uno foi lançado, o Uno foi lançado em 84 com o modelo 85, um Fiat Uno em 1986, 87, que era um carro novo, que era um lançamento, ele custava mais barato do que um Gol 1600 refrigerado a ar 82, 83. Ou seja, o Gol tinha mais valor comercial no mercado de usados do que um Uno. Aí você vai dizer, poxa, mas como pode isso? Um Uno vinha com motor com 1300, caixa de 5 marchas, era um carro moderno para a época, tal. Pois é, o Gol vendia mais que o Uno. Nós temos vários clientes que tinham Fusca e Brasília que trocaram pelo Gol refrigerado a ar, porque era um carro mais em conta. Mas para o final da década de 80, a predominância começou a ser da versão refrigerada a água, que esses carros começaram a entrar no mercado de usados, nós começamos a negociá-los, né? E realmente o Gol com motor refrigerado a água era um espanto para vender, né? Nós estamos falando isso do modelo S e LS, né? A versão GT, incomparavelmente, né, no final dos anos 80, era o carro que toda garotada gostava. E tinha relativamente bastante carros desses no mercado. Então, assim, o Gol sempre foi um carro que vendeu muito bem, todas as versões. Nós tivemos praticamente todas as versões. Como curiosidade, meu pai teve, nós chegamos a pegar Gol Furgão, né? Alguns Gol Furgão a gente chegou a comprar de frota e que eram transformados em Gol normal. Ele vinha com aqui atrás da gente aqui, vinha uma chapa aqui soldada, ele só tinha a forração do teto até a metade, né? Para trás não tinha. E o step ficava aqui atrás do banco traseiro aqui, não era na caixa do motor. Tinha alguns refrigerados a ar ainda, fabricados até 86, outros refrigerados a água, outros com motor CHT, né, que vinha a partir da linha 90 no Gol. Então o Gol, o carro teve vários motores, refrigerado a ar, 1300, 1600, refrigerado a água, 1.6, 1.8, depois 2.0, né? No Gol G3 oficialmente, também no Gol GTI que saiu. O Gol GTI, meu Deus do céu, né? Não tem como não dizer. É um dos carros mais valorizados, mais procurados por colecionadores do nosso mercado. Então, isso aqui que vocês estão vendo aqui é uma plataforma que durou 14 anos. Ela foi usada, esse modelo, por 14 anos pela fábrica. Colocaram vários motores nele, inclusive motor Renault. Ele funcionou com motor Renault também. Enfim, é isso. Eu acho que palmas para a Volkswagen, né? Um carro que o pessoal falou muito mal, que no início quase foi dizimado no mercado, mas que retomou fôlego e vendeu muito bem.
Vamos ficando por aqui. Até o próximo Forrest Buzian contando histórias. Valeu!